Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Ítalo Bandeira. Como vocês sabem, eu serei o novo professor de geografia de vocês, né? Eu entrei na Escola Leopoldina a semana passada e a escola já contava com um processo de organização. Então, a professora de Jaime, que estava assumindo a disciplina, já havia elaborado, né, e passado para vocês essa atividade sobre o conteúdo de biodiversidade. Eu fiquei responsável por corrigir e aplicar as notas de vocês de agora por diante, né? E a partir da próxima semana irá ter explicação dos novos conteúdos. Só que tem duas coisas que eu quero conversar com vocês antes de começar a correção. A primeira coisa é: eu estou muito preocupado com a devolutiva das atividades. Eu vi que as turmas de vocês têm em média 40 e poucos alunos e apenas 5 ou 6 devolveram essas atividades. Então, eu quero deixar bem claro que a professora de Jaim passou esse exercício, porém eu vou ficar responsável por fechar as notas de vocês. E esses exercícios são importantes para que isso aconteça, assim como para que eu estabeleça a frequência de vocês. Então, é muito importante que vocês vão lá e corrijam, principalmente agora, né, e respondam, principalmente agora, depois que eu corrigir a atividade. Então, vamos seguir aqui, né? Esse é o primeiro assunto, né, que eu queria conversar. O segundo assunto é: eu entendo que vocês têm uma certa afinidade com a professora de Jaim, que é a professora que vinha acompanhando vocês na disciplina de geografia. Super gente boa, a gente vai trabalhar em parceria, mas é preciso que vocês também levem em consideração o que eu estou dizendo a partir de agora, né? Então, eu, como professor, eu sempre trabalho respeitando a pessoa do meu aluno, né? Tentando ser amigo o máximo possível que eu consigo, mas eu também vou cobrar bastante de vocês. É que fique claro isso, que se não houver devolutiva das atividades como é para ser, eu vou estar no PV de vocês, eu vou estar no grupo, eu vou procurar os meios necessários para poder estar correndo atrás de vocês e das respostas das atividades. Então vamos lá começar essa correção. O exercício é referente ao conteúdo de biodiversidade. Por que é importante a gente estudar biodiversidade na geografia? Porque a biodiversidade, assim como foi explicado para vocês, que é o conjunto de organismos vivos, né, interagindo no dado ecossistema, nós vamos ter essa interação também com o conjunto abiótico, que é o conjunto não vivo, ou geodiverso, que nós podemos chamar, né? Então, do jeito que nós temos a biodiversidade, que é a diversidade de vidas existentes no planeta, nós temos a geodiversidade, que é a diversidade de elementos não vivos, rochas, minerais, solo, né? A parte da estrutura interna da Terra, tudo isso interage dentro do conjunto que nós denominamos ecossistema. Então, a biodiversidade não existiria, não haveria possibilidade de existir biodiversidade sem a existência da geodiversidade. Por isso que nós nos dedicamos a estudar biodiversidade em geografia. O importante geógrafo brasileiro, Nazir Aziz Absaber, estudou a biodiversidade mundial e principalmente a brasileira, e dividiu o que nós chamamos de biomas em domínios geomorfoclimáticos. Qual a diferença dos dois, Ítalo? A diferença dos dois é que, enquanto a biodiversidade lá na biologia estuda apenas a interação entre os organismos vivos, nos domínios geomorfoclimáticos nós vamos estudar a interação entre os organismos vivos, o clima, os organismos abióticos não vivos, né, como tudo isso se organiza e influencia na existência um do outro. Pensando nisso, nós vamos ter a primeira questão, que pergunta: o termo bioma pode ser conceituado como? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou direto na alternativa correta, tá, pessoal? Também não foi uma atividade elaborada por mim. A partir das próximas atividades, eu vou explicar alternativa por alternativa, por que sim, por que não. Mas essa atividade eu vou focar apenas nas alternativas corretas. No caso da primeira questão, a alternativa correta é a alternativa B, que define bioma como conjunto de vida vegetal e animal
presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas, ou seja, clima, né, a questão da composição mineralógica do solo, e que historicamente foi influenciado pelos mesmos processos de formação. Geralmente os biomas eles foram formados, né, principalmente os biomas vizinhos uns do outro, eles foram formados no mesmo período histórico, né, no mesmo período geológico, eles tiveram o processo de formação. Então, a alternativa da primeira questão correta é essa alternativa D, que diz o conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas e historicamente influenciadas pelo mesmo processo de formação. Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu privado e eu estarei respondendo essas dúvidas para vocês. A segunda questão diz: marque a alternativa incorreta. Né? E essa questão ela vem trabalhar o conceito de ecossistema, que o ecossistema eu já expliquei para vocês anteriormente, quando estava explicando a relação de biodiversidade e geografia, né? É esse conjunto completo que leva em consideração os organismos vivos e não vivos. E a alternativa que está incorreta é a alternativa C, que nos diz: nos ecossistemas, os organismos não interagem com os fatores físicos. Eu acabei de explicar para vocês justamente o contrário. Então, essa alternativa é a incorreta. A terceira questão nos diz: os principais biomas mundiais são, né? E aí a gente vai encontrar os principais biomas já presentes na alternativa A: tundra, taiga, floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, savanas, desertos e campos. Se você observar a alternativa A, ela traz o principal bioma de cada continente do planeta, né? Então, e de cada região térmica também do planeta. Se você for olhar, né, a floresta temperada está localizada aonde? Naquela faixa de clima temperado do planeta. A floresta equatorial, né, ela está localizada aonde? Próxima à linha do Equador. As savanas estão localizadas na África, que já tem um clima mais tropicalizado e bem mais quente. As outras alternativas, elas vão se tornar erradas porque, além de não ter os principais biomas do mundo, né, dividido por continente, eles também vão trazer exemplos de biomas brasileiros, que é o que nós não procuramos na questão. Então, a alternativa correta, alternativa A. A próxima questão, que seria a quarta questão, nos diz: o estudo da variedade de espécies de organismos vivos encontrados nos diversos ecossistemas é chamado de... Então, nessa questão, nós temos o conceito de biodiversidade, que é a alternativa A também nessa questão. Ok, pessoal? Seguindo as questões que a Djaine passou para vocês, nós vamos ter uma questão que pergunta sobre a biodiversidade. É correto afirmar que, nessa questão, a alternativa correta é a alternativa D. A biodiversidade é um conceito que abrange todas as formas de vida da natureza, incluindo espécies animais, vegetais e micro-organismos. Se nós formos estudar a fundo a biodiversidade, nós vamos ver que existe uma diversidade maior de micro-organismos do que de organismos vivos que nós podemos enxergar a olho nu, né? Então, existe uma variedade enorme de micro-organismos e os vegetais também são seres vivos, por isso que estão inclusos nesse conceito de biodiversidade, sendo a alternativa correta dessa questão a alternativa D. Seguindo, nós temos a próxima questão, que nos diz no enunciado: preservar a biodiversidade constitui em uma das condições básicas para manter os ambientes sadios do nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação. Pessoal, essa questão ela é muito importante porque esse conceito de biodiversidade e de biopreservação, ele é bastante recorrente nas avaliações externas, como Enem e vestibular. Tanto para quem vai tentar Enem, quanto para quem vai tentar vestibular, principalmente na URCA, né, vocês vão encontrar uma questão parecida, similar com essa questão aqui, que ela trata de biopreservação.
A biopreservação, né, é uma preocupação a nível mundial, porque os diferentes ecossistemas, por mais que eles tenham uma troca de energia fechada, eles também possuem aberturas para interação com outros ecossistemas. Só para vocês terem uma ideia, um dado geográfico, por exemplo, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Ele possui cerca de 15% da biodiversidade do planeta, né? Um dos maiores biomas brasileiros. O maior bioma brasileiro é o bioma amazônico. Esse bioma, né, ele é extremamente influenciado pelo comportamento climático lá do deserto do Saara da África, que quando as correntes de ar percorrem com muita força, trazem micro-organismos e areia que são depositados nos solos da floresta amazônica, né? Então, para vocês terem uma ideia, que essa biopreservação, essa biopreocupação, ela deve estar presente em todo o mundo e não apenas em escala regional ou em escala de um único país ou continente, como é colocado nas demais alternativas. Sendo a alternativa correta, a alternativa A. Eu espero que tenha ficado claro, mas mais uma vez eu ressalto que vocês podem estar me procurando para tirar dúvida no privado, tá certo? Próxima questão. Sobre biodiversidade brasileira, é incorreto afirmar que. Aqui nós temos mais uma questão procurando a alternativa incorreta. Essas questões de alternativa incorreta, elas são muito comuns no vestibular da URCA e pouco incomuns no Enem, tá certo, pessoal? Mas muito importante a gente ter esse domínio desse tipo de questão e estar atento para isso, porque quase todas as alternativas estão corretas, apenas a alternativa D dessa questão está errada quando ele diz assim: a atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. Essa alternativa é completamente falsa, mentirosa, não existe. Por que ela não existe, pessoal? Porque o Brasil é um país agroexportador desde sua origem no período colonial. O que é que significa dizer? Que a principal atividade econômica do Brasil é a monocultura, a agricultura de monocultura. Isso significa dizer que nós devastamos grandes áreas para o plantio de determinadas culturas e isso vai alterar drasticamente o ecossistema brasileiro e, consequentemente, a biodiversidade brasileira, sendo a alternativa incorreta a alternativa D. E a gente está já chegando no final dessa correção e nós vamos dar continuidade aqui, pensando essa próxima questão, que é bem grandona e a gente vai ler com calma. Ela diz: analise as afirmativas abaixo em relação à biodiversidade. A afirmativa 1 diz: o Brasil é o país que tem maior biodiversidade de flora e fauna do planeta. Essa enorme variedade de animais, plantas, micro-organismos e ecossistemas muito únicos em todo o mundo deve-se a, entre outros fatores, à extensão territorial e aos diversos climas do país. Sim, pessoal, essa alternativa ela está correta. Por quê? O Brasil é um país que possui dimensões continentais. Ele é o quinto maior país do mundo. Ele também é um país geologicamente velho, que significa dizer que ele se formou há muito tempo. O que fez com que todo o processo geológico e biodiverso desse território fosse amadurecendo ao longo desses milhões de anos, né, dando essas características bem distintas de região para região em relação a clima, a tipo de vegetação. Essa diversidade deu origem a essa biodiversidade extremamente significante para o mundo, sendo a maior do mundo, né? A afirmativa 2 diz: a biodiversidade é o estudo de variedade de espécies e organismos vivos encontrados nos diversos ecossistemas do planeta e está vinculada tanto ao número de diferentes categorias biológicas quanto à abundância relativa dessas categorias. A afirmativa também correta, a gente já vem trabalhando esse conceito de biodiversidade nas questões anteriores. Alternativa 3. O Brasil detém o maior número de espécies conhecidas de mamíferos e peixes de água doce do mundo, porém com menos de 50 mil espécies e árvores de arbusto. Para tudo, tá errada essa alternativa, já porque ele
reduz o número de árvores e arbustos do país a algo insignificante. Nós temos a maior floresta do mundo, né? Então, essa alternativa já fica incorreta por conta disso. E a questão pede para assinalar a alternativa que traz as afirmativas corretas, que seria 1 e 2, alternativa C. Espero ter ficado claro. Por fim, mas não menos importante, a última questão, que é uma questão aberta e diz: o Brasil, em razão de sua grande extensão territorial, possui diversos tipos de vegetação, apresentando o complexo mostruário das principais paisagens ecológicas do planeta. Cite os principais biomas existentes no território brasileiro. E aí nós vamos ter como biomas brasileiro o bioma Amazonas, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Esses são os principais biomas brasileiros. Repetindo, Amazonas, Cerrado, Amazonas fica na região norte, o Cerrado fica na região centro-oeste, a Mata Atlântica fica na faixa litorânea do Brasil, os Pampas mais voltados para a região sul do país, a Caatinga, que é nosso bioma, o bioma do Nordeste, e o Pantanal também, que fica localizado ali no centro-oeste brasileiro. E essa foi a atividade passada pela professora Jaine, que eu corrigi, que vocês vão correr respondendo. Vocês já têm a resposta correta. Se vocês não conseguirem me responder, devolver para eu dar a nota de vocês, aí a gente vai ter que conversar, tá certo, pessoal? Agradeço desde já e tenham uma ótima semana de estudo.